E se tudo o que você está procurando já tiver acontecido dentro de você, existe um silêncio que só aparece antes da transformação. Você o conhece, não porque o ouve com seus ouvidos, mas porque o sente no fundo da estrutura do seu ser. É a quietude depois do caos quando seu coração sussurra algo antigo. Já está feito. E, no entanto, seus olhos ainda vasculham o mundo em busca de provas. Seu corpo ainda se contrai com a incerteza. Você acredita, mas nem sempre sente. Você confia, mas nem sempre totalmente. E nesse delicado espaço intermediário é onde o seu verdadeiro poder aguarda. Neville Goddard disse que a lei da assunção não é sobre ter esperança. Não é sobre desejar ou mesmo visualizar com mais força. É sobre ser. Assumir significa habitar. Viver no resultado final, não como uma fantasia, mas como uma nova localização psicológica. Significa que você para de visitar seus desejos e começa a residir neles. Quando você vive no estado do desejo realizado, você não está projetando para o futuro. Você está aceitando uma nova versão da realidade como sua verdade interior. Isso não é mágica. É identidade. Você não ensaia uma memória. Você a revive. E a manifestação funciona da mesma maneira. Se o seu desejo ainda é algo que você espera alcançar, ele ainda não se tornou sua memória interna. Você ainda o está tratando como uma possibilidade estranha, em vez de uma verdade familiar. A lei funciona quando a cena que você imagina se torna tão íntima, tão repetida, tão sensorialmente real, que seu subconsciente a absorve como algo que já aconteceu. Essa é a semente. A realidade física é apenas o eco. Bruce Lipton ensina que a mente subconsciente é um registro do passado. Mas aqui está o poder oculto. Você pode reescrever esse registro com uma nova memória emocional. Um novo passado, escolhido de propósito. Quando você assume algo como real, quando você sente como se já estivesse feito, seu corpo para de reagir à falta e começa a se comportar como se o resultado fosse inevitável. Isso não é delírio, é criação consciente. E começa não com esforço, mas com aceitação. Mas talvez uma parte de você resista a isso. Talvez você já tenha dito a si mesmo: eu acredito, mas não sinto. E isso não é uma falha. Esse é o limiar da mudança. Porque a assunção não é apenas crença, é incorporação. O sentimento não é algo que você espera, é algo que você permite. E quando você se permite sentir como se seu desejo já fosse real, a ponte entre os mundos começa a se formar. Invisível, precisa, irresistível. Isso não é apenas teoria. É a lei espiritual mais profunda. O ato interior é a semente. O mundo físico é o eco. O mundo não inicia a mudança. Você inicia. De dentro para fora. Silenciosamente. Firmemente. Através da repetição, da convicção, da entrega. Então, hoje, começamos. Não com perseguição. Não com concertos. Mas com a assunção. Não porque esperamos que funcione, mas porque sabemos que já está feito. E agora, deixe o mundo acompanhar. A espera carrega uma vibração oculta. Uma que afirma silenciosamente: ainda não está aqui. E não importa o quanto você visualize, afirme ou acredite conscientemente, se sua postura interna ainda é de espera, então a assunção ainda não criou raízes. A verdade é desconcertante, mas libertadora. Esperar é a energia da ausência vestida de esperança. Ela diz ao universo: eu ainda não sou, eu ainda não tenho. E assim o espelho reflete exatamente isso. Quando você assume que algo já é seu, a espera desaparece. Não porque você desistiu, mas porque seu sistema nervoso não sente mais uma lacuna. Ele entrou em congruência. No já é, na simples normalidade. Porque é assim que a verdadeira assunção se parece. Não euforia, não excitação constante, mas uma certeza quieta e calma. Como uma memória que não te surpreende mais. Você não acorda emocionado porque o sol nasceu. Você espera que ele nasça. E assim é com o seu desejo, quando ele se torna o seu estado interior.
Muitas pessoas confundem desejo com distância, mas quanto mais você o persegue, mais prova a si mesmo que ele não está aqui. O paradoxo é afiado e sagrado. Somente quando você para de tentar alcançar, é que ele começa a chegar. O mundo responde à sua identidade dominante, não ao seu desejo intelectual. Portanto, o trabalho não é performar para o resultado, mas habitá-lo tão completamente que você esquece que um dia precisou esperar. É aqui que entra uma prática sutil e poderosa. Adicione o trivial à sua visão. Imagine as pequenas coisas, os detalhes habituais e sem glamour da sua vida manifestada. Não o clímax, mas o pano de fundo. Você não está ganhando na loteria. Você está escovando os dentes na casa dos seus sonhos. Você está checando sua agenda como um empreendedor de 6 dígitos. Você está dobrando a roupa com um coração em paz ao lado do seu parceiro. Esses pequenos detalhes dizem ao seu subconsciente: isso não é uma performance, é quem eu sou agora. A assunção não precisa provar a si mesma. Ela precisa ser vestida como a sua pele. A espera colapsa o campo. Viver no resultado final o ativa. É por isso que a pergunta não é quando vai acontecer, mas sim o que eu pararia de fazer se já tivesse isso. A verdadeira mudança acontece aí, quando seu comportamento começa a refletir presença em vez de ausência. Não porque você está fingindo, mas porque você se mudou para lá. Cuidado com a energia da checagem, a assassina silenciosa da fé. Começa com um olhar, um momento de curiosidade disfarçado de controle. Você abre seu aplicativo, olha seu saldo bancário, verifica sua caixa de entrada, procura no celular por aquela mensagem que espera ter chegado. E nesse instante, a assunção desmorona. Não porque você quis destruí-la, mas porque você transferiu seu poder do ser para o medir, da presença para a prova. E o universo, como sempre, reflete seu estado, não sua esperança. Essa energia de checar, comparar, rastrear, é a frequência sutil da dúvida. Ela diz: eu não acredito totalmente que é real, então preciso de confirmação. Mas a assunção não requer confirmação. Ela é a confirmação. Quando você sabe que você é, você não procura por aí. Quando você confia que a semente está plantada, você não cava a terra todos os dias para ver se está crescendo. Você a rega. Você cuida dela. Você vive como se o fruto fosse inevitável, porque ele é. A neurociência moderna nos diz algo profundo. A expectativa sem a incorporação desencadeia um colapso emocional. É chamado de queda dopaminérgica. Quando seu corpo antecipa um resultado e ele não chega no prazo esperado, o cérebro o percebe como uma falha e seu campo emocional entra em colapso. Não porque o desejo não esteja se manifestando, mas porque você atrelou seu estado interior a um cronograma externo. Isso não é manifestação. É um jogo de azar emocional. Neville Goddard entendia isso com uma clareza impressionante. Ele disse: seu trabalho não é descobrir como o mundo refletirá sua assunção. Seu trabalho é permanecer na cena até que a cena se torne seu lar. A assunção é o seu filme interno. O mundo exterior é meramente o projetor. Mas quando você corre para a tela para consertar a imagem, você esquece onde o rolo realmente está passando. Por dentro. Então, perceba o impulso de checar. Não para se envergonhar, mas para reconhecer o que ele revela. Uma rachadura em sua convicção. E nesse momento, retorne. Não a performance, mas a posse. Sinta novamente o final. Caminhe novamente pela cena concluída. Deixe o resultado ser tão natural para o seu mundo interior que precisar de evidências se torna irrelevante. Aquele que sabe, não checa. Aquele que é, simplesmente vive. Assumir a partir da identidade, não da emoção. Há um momento em sua jornada em que você percebe que os sentimentos não são a base, são a fragrância. E embora importem, eles não podem substituir a raiz da transformação, a identidade. A maioria das pessoas tenta se sentir feliz, rica, amada. Mas o sentimento, quando não ancorado no ser,
torna-se temporário. Você pode tocar um pico por alguns minutos, apenas para cair de volta no velho eu familiar, porque a emoção é reativa, a identidade é geradora. Para assumir verdadeiramente seu desejo, você deve parar de tentar se sentir como a pessoa que o tem e se tornar aquela que nunca questiona se é dela. Não se trata de alcançar um humor. Trata-se de aceitar um novo ponto de referência para quem você é. Quando você reivindica a identidade da sua versão realizada, seus comportamentos mudam por conta própria. Seus pensamentos se autocorrigem. Sua postura, seu tom, suas reações, tudo começa a se alinhar. Não pela força, pela ressonância. Isso é o que a psicologia moderna chama de efeito Galateia. O fenômeno onde as pessoas se elevam ou caem ao nível de como elas se veem. Se você ainda se vê como alguém que está se esforçando, esperando ou em falta, você criará inconscientemente nessa direção. Não importa o quanto afirme o contrário. Mas quando você se trata como alguém que já incorpora a vida que deseja, tudo se reorganiza em torno dessa imagem interior. Então, em vez de perseguir a emoção, construa um ritmo de reforço da identidade. Declarações curtas e firmes que contornam o ego e falam com o subconsciente. Eu sou alguém que está profundamente em paz. Eu sou alguém que sempre recebe oportunidades alinhadas. Eu sou alguém que já vive dentro da visão que outros ainda tentam alcançar. Estes não são desejos, são lembretes. São âncoras para um eu que já existe além da sua percepção atual. Porque a assunção não precisa de picos emocionais para funcionar. Ela precisa de consistência, convicção, uma recusa firme em se identificar com a sua versão antiga. Quando você muda de tentar sentir para viver a partir disso, a mudança se torna estrutural. E é aí que o mundo não tem outra escolha a não ser se ajustar, para refletir não como você se sente em um determinado dia, mas quem você decidiu ser. O desejo sozinho não move a realidade. Ele a agita. Ele abre a possibilidade. Mas é a sua convicção que lhe dá forma. O universo não está respondendo ao que você quer. Ele está respondendo àquilo de que você tem certeza. E aquilo de que você tem certeza vive sob suas palavras. Pulsa através de suas assunções, suas reações, seus reflexos emocionais quando ninguém está olhando. Neville disse claramente: o mundo é um espelho, refletindo para sempre o que você está fazendo dentro de si mesmo. Não o que você diz, não o que você visualiza uma vez por dia, mas o que você incorpora consistentemente. Você pode desejar amor, mas temer ser abandonado. Você pode ansiar por abundância, mas silenciosamente esperar que a luta continue. Nessas contradições, a vida não castiga, ela reflete, com precisão. E ela lhe mostra não suas preferências, mas seus padrões. Havia uma vez uma mulher que imaginava o amor todas as noites. Ela construía belas cenas em sua mente, cheias de calor, risos, intimidade. Mas sob essas imagens vivia um medo oculto, uma história que ela não havia liberado. Eles sempre vão embora. Então, os relacionamentos vieram, mas o caos também. Não porque ela falhou, mas porque seu filme interior carregava duas frequências ao mesmo tempo: o desejo e a dúvida. O espelho não teve escolha a não ser refletir ambos. Este é o convite sagrado. Reescrever a cena não apenas com imagens melhores, mas com uma nova atmosfera emocional. Mesmos personagens, mesmo cenário, certeza diferente. Não é suficiente imaginar alguém te amando. Você deve parar de assumir que vai perdê-lo. Não é suficiente ver o saldo bancário. Você deve parar de carregar a herança emocional da falta. O mundo exterior não é parcial. Ele é obediente. Ele não lhe dá o que você anseia. Ele lhe dá o que você acredita que já tem. É por isso que a convicção é tudo. É a frequência sob a frequência. O código silencioso e invisível que a realidade lê. E quanto mais profunda for sua convicção, menos você precisará correr atrás de provas. Porque o espelho será claro demais, específico demais, exato demais para ser ignorado. Ele sempre foi.
A escassez nem sempre grita. Frequentemente, ela sussurra na linguagem da razão. Ela soa como: eu só preciso ser prático. Ou, deixe-me ser realista. E, no entanto, sob essas palavras, vive o mesmo velho medo. E se não acontecer? E se eu for tolo por acreditar? E se eu me decepcionar? De novo? Essas não são preocupações racionais. São o eco de um sistema nervoso treinado para esperar a falta, disfarçado na voz da cautela. Você foi condicionado, talvez pela família, talvez por fracassos passados, talvez pela repetição da sobrevivência, a acreditar que o ceticismo é segurança, que ter esperança demais é perigoso, que sonhar muito alto é ingênuo. Mas esse condicionamento não é a verdade, é memória. E sua biologia aprendeu a associar o desconhecido à ameaça, mesmo que o desconhecido seja tudo o que você sempre desejou. É isso que Joe Dispenza quer dizer quando fala que o corpo memoriza a falta como segurança. Você não apenas pensa na escassez, você a sente. E esse sentimento cria um ciclo de retroalimentação, o medo da decepção disfarçado de realismo emocional. Mas a assunção não vive na lógica. Ela vive no corpo. Ela vive na repetição. Ela se torna natural no momento em que você a trata não como uma recompensa a ser conquistada, mas como um padrão a ser aceito. Aquele que assume de verdade não é mais talentoso. Ele é mais familiarizado com seu desejo. Ele parou de perguntar: isso é possível? E começou a se comportar como se já fosse entediantemente normal. Ele não espera por confirmação. Ele respira como se já estivesse feito. E sim, sua mente antiga vai resistir. Vai argumentar. Vai citar o histórico. Mas a rebelião sagrada é esta: você escolhe uma nova verdade interior, mesmo que o exterior ainda a contradiga. Você diz: eu não preciso mais de provas para acreditar. Você deixa sua assunção se tornar o lugar de onde você vive, não o objetivo para o qual você caminha. É assim que você desmonta a ilusão de ser realista, não lutando contra ela, mas se recusando silenciosamente a torná-la sua bússola. Porque o que parece lógico muitas vezes é apenas o que é familiar. E o que não é familiar parece risco. Mas na verdade espiritual, o único risco é trair a versão futura de você, permanecendo leal a um medo que nunca foi seu para começo de conversa. Você sente no início uma onda de clareza, uma explosão de convicção. O desejo parece vivo, real, já seu. Você vê a cena claramente, seu coração se expande, e por um momento, você sabe. Mas então, um dia se passa. 2. O mundo ainda parece o mesmo, e silenciosamente, aquela energia dourada começa a diminuir. O fogo interior que parecia eterno agora pisca sob o peso da espera. E é aqui que a maioria das pessoas abandona a assunção, não porque não funcionou, mas porque não foi nutrida. É isso que torna a janela de 48 horas tão sagrada. Não porque algo mágico acontece do lado de fora, mas porque algo profundamente humano acontece por dentro. Após o primeiro surto de inspiração, o corpo retorna ao seu ritmo antigo. Caminhos neurais moldados por anos de dúvida começam a se reafirmar. A gravidade emocional o puxa de volta para a familiaridade. Não porque você é fraco, mas porque ainda não treinou seu sistema para se estabilizar na nova frequência. Neville não ensinou intensidade, ele ensinou persistência. Ele não disse para assumir uma vez, ele disse: persista na assunção. Isso porque o subconsciente não responde a fogos de artifício. Ele responde à familiaridade. E a familiaridade é construída através do ritmo, como um músculo treinado ao longo do tempo, com paciência, com respiração. A queda de energia após 48 horas não é fracasso, é o momento da escolha. Você voltará a esperar? Ou permanecerá dentro da visão, não porque parece emocionante, mas porque é agora onde você mora. Existe uma técnica que ajuda aqui: repetição com variação. Você não precisa reviver a mesma cena palavra por palavra. Em vez disso, entre nela por ângulos diferentes. Imagine acordar em sua casa dos sonhos uma manhã.
e depois estacionar seu carro na garagem dela em outra noite. Veja-se rindo em uma ligação com seu parceiro um dia e caminhando ao lado dele em silêncio no outro. Cada variação planta a semente mais fundo, até que deixa de ser imaginação e se torna memória interna. A verdadeira assunção não depende de picos emocionais constantes. Depende de constância. Do tipo silencioso, do tipo diário, do tipo que persiste quando ninguém está assistindo. É isso que a torna poderosa. E é isso que a transforma de uma esperança em um lar. Um lugar que você não visita mais, porque agora você reside lá. Você já ouviu o conselho. Haja como se. Vista-se como tal. Fale como tal. Mova-se como a versão de você que já tem o que deseja. E à primeira vista faz sentido. Mas algo parece errado. Você veste as roupas, mas ainda se sente indigno. Você diz as afirmações, mas sua voz carrega a hesitação. Você dá os passos externos, mas por dentro parece uma performance. Porque é nisso que se torna. Um ritual de compensação, não de criação. A verdade é que a ação sem alinhamento cria atrito. Não é o ato em si que detém o poder. É o estado em que você se encontra quando o faz. Se você age a partir de um lugar de falta, a energia ainda é de falta. Se você busca o objetivo a partir de uma postura de separação, cada passo ecoa a mesma crença. Eu ainda não cheguei lá. E o universo, exato como é, espelha não seu comportamento, mas seu ser. Neville foi claro. A assunção precede a ação. Ela não a segue. Você não age para se tornar. Você age porque você já é. Esta é a diferença sutil, mas sagrada. No momento em que você muda para a posse interior, quando o desejo se torna natural, inevitável, normal, suas ações fluem desse lugar. Não forçadas, não ensaiadas, mas orgânicas, verdadeiras. Pense assim, quando você realmente acredita que é a pessoa que pertence àquela sala, você não precisa imitar confiança. Você entra de forma diferente, não porque praticou uma postura, mas porque não questiona mais sua presença. Essa é a energia que move montanhas. Não o barulho, não o esforço, mas a certeza. Portanto, a chave não é performar. A chave é possuir. Incorporar o resultado tão profundamente que seus movimentos externos se tornam reflexos, não estratégias. Você não está mais agindo como se. Você está simplesmente sendo. E o ser é suficiente. Sempre foi. Seus amigos podem ser o atraso. Não porque eles queiram o mal. Não porque lhes falte amor. Mas porque cada relacionamento que você mantém é um espelho. E se o seu ambiente reflete uma versão desatualizada de você, uma que ainda duvida, ainda hesita, ainda se sente indigna, então esse reflexo irá, suave e consistentemente, puxá-lo de volta para o eu que você superou. Não através de conflito, mas através de ressonância. Estamos programados para a conexão. Neurônios espelho em seu cérebro respondem aos estados emocionais daqueles ao seu redor. Quando as pessoas mais próximas de você carregam descrença, escassez, cinismo, seu sistema nervoso absorve isso, mesmo quando você discorda conscientemente. É por isso que passar tempo com alguém que está preso no medo pode te esgotar. Não porque você não os ame, mas porque o reflexo deles não se alinha com a versão de você que está se tornando. Não se trata de cortar pessoas. Trata-se de se tornar vibracionalmente seletivo. Você começa a escolher, momento a momento, quais vozes você internaliza, cuja energia você permite que molde sua autopercepção, porque a assunção é delicada, e em seus estágios iniciais, ela precisa ser nutrida, precisa de alinhamento, precisa ser sustentada por ambientes internos e externos que afirmem sua verdade, mesmo que silenciosamente. Existe um caminho poderoso através disso. Crie uma mentoria invisível. Dialogue internamente. Construa um relacionamento com seu eu superior, com a versão de você que já chegou lá. Deixe que eles falem mais alto que o mundo. Deixe que suas palavras substituam as dúvidas que você herdou dos outros. Você não precisa de permissão para mudar.
mas precisa proteger a semente de sua nova identidade, até que ela seja forte o suficiente para crescer por conta própria. E quando sua assunção se tornar estável, incorporada, inabalável, os reflexos ao seu redor mudarão. Algumas pessoas se elevarão para encontrá-lo, outras se afastarão, mas o alinhamento permanecerá. Não porque você forçou o mundo a seguir, mas porque você finalmente parou de seguir o mundo. Você pode fechar os olhos e ver a imagem. Pode sentir a alegria, a gratidão, a leveza. Pode construir a cena perfeita. As chaves do carro na mão, o contrato assinado, a pessoa amada ao seu lado. Mas mesmo com tudo isso, algo ainda parece distante. Como se você estivesse assistindo a um filme bonito, mas não estivesse totalmente dentro dele. É aqui que a maioria desiste. Não porque lhes faltou imaginação, mas porque confundiram visualização com incorporação. A visualização é a faísca, mas a incorporação é o fogo. Até que a cena se torne sua memória interna. Até que pertença a você emocionalmente, visceralmente, corporalmente, seu subconsciente ainda a coloca no futuro. Ainda a trata como se não fosse real. E assim a ponte nunca se forma. Não porque a cena não seja poderosa, mas porque nunca foi possuída, apenas visitada. Neville falou sobre isso com uma clareza penetrante. Sua assunção, mesmo que falsa, se for mantida, se transformará em fato. Mas persistir não é apenas repetir. É intimidade. É posse. É permitir que a cena se torne tão normal, tão entediantemente familiar, que seu sistema para de reagir a ela como um sonho e começa a responder a ela como uma memória. Esse é o momento em que a mudança quântica ocorre, quando o subconsciente para de perguntar se e começa a se preparar para o agora. Há uma técnica sutil para ancorar isso, entre não na cena em si, mas no momento seguinte. Não o pedido de casamento, mas o momento tranquilo escovando os dentes na manhã seguinte. Não os aplausos, mas o silêncio depois que você sai do palco. Não a notificação do banco, mas o almoço comum que você come com tranquilidade e sem tensão. Esse quadro final, o momento após o clímax, é onde o subconsciente diz: isso não é um pico, é uma nova linha de base. E quando isso acontece, você para de tentar alcançar. Você para de performar. Você simplesmente carrega aquilo, como se já tivesse acontecido, porque no seu mundo interior, aconteceu. E o mundo exterior, com todo o seu tempo, lógica e regras, começa a acompanhar, não por misericórdia, mas por obediência. Você se moveu, e o mundo fielmente deve seguir. Quando tudo parecer o contrário, aprofunde a convicção. Não desista. Existe um limiar sagrado que quase todo criador consciente encontra. É o momento em que, depois de todo o trabalho interno, toda a assunção, todo o alinhamento, a realidade parece se voltar contra você. A oportunidade não se concretiza. A conversa não sai como planejado. Um medo antigo ressurge. E parece traição. Como se tudo em que você acreditou estivesse desmoronando. Mas e se este momento não for um sinal de fracasso, mas a prova de que a ponte está se formando? Neville chamou isso de a ponte de incidentes. Aqueles eventos inesperados, muitas vezes desconfortáveis, que se desdobram entre a assunção e sua realização. E às vezes, essa ponte não parece mágica. Parece caos, parece perda, parece que nada está funcionando. Mas por baixo dessa aparência, há uma orquestração perfeita, reorganizando seu mundo externo para corresponder à sua verdade interna. O erro é pensar que esses eventos são punições. Não são. São correções. É aqui que sua assunção é testada. Não pelo mundo, mas por você. Você a abandona no momento em que as circunstâncias a contradizem? Ou você se aprofunda ainda mais na verdade que já reivindicou? Porque a assunção não é sustentada por evidências. Ela é sustentada por lealdade. Você está sendo convidado a permanecer leal ao seu mundo interior, mesmo quando o exterior representa um roteiro antigo. E essa lealdade não é passiva. É uma decisão silenciosa e potente.
Eu permaneço quem me tornei. Não importa a aparência disso. A sabedoria estoica encontra o ensinamento de Goddard aqui. Você não precisa que o mundo confirme sua visão. Você precisa mantê-la através da contradição. Quando a conta bancária diz não, quando a mensagem não chega, quando a porta se fecha, esse é o momento de lembrar. O espelho está alcançando. O atraso não é negação. A resistência não é rejeição. É refinamento. É o eco final do antigo eu. Então você não vacila. Você não se encolhe. Você retorna, de novo e de novo, ao estado que escolheu, à identidade que reivindicou, ao filme interior que dirigiu. E a cada respiração, cada hora, cada dia, seu mundo exterior começa a perder seu roteiro antigo. Até que um dia, sem drama, ele simplesmente corresponde ao que você sempre soube ser verdade. E você percebe, ele nunca teve escolha. Apenas esperou pelo seu inabalável sim. Viva primeiro. Observe acontecer. A lei nunca falha. Algo sutil despertou dentro de você. Pode parecer um calor se espalhando pelo peito, ou um silêncio por trás dos olhos, ou uma ampliação do espaço interior, um reconhecimento sem palavras de que o poder que você antes procurava nunca esteve fora da sua pele. Cada capítulo que percorremos juntos foi um desvendar desse segredo. Começamos com o silêncio antes da transformação. Caminhamos pelas armadilhas da espera e da checagem. Espiamos por trás da máscara de ser realista. Persistimos além da queda das 48 horas e cruzamos a ponte de incidentes que muitas vezes parece caos. A cada passo, a mesma revelação ecoou. A realidade física não é a iniciadora. É o eco da convicção. Neville Goddard insistiu que a assunção não é esperança, mas habitação. E Bruce Lipton confirmou que o subconsciente aceitará um novo passado no momento em que uma emoção for repetida com familiaridade suficiente. Joe Dispenza mostrou como as redes neurais se reconfiguram quando sentimos um evento futuro como um fato presente. E Greg Braden demonstrou como a coerência coração-cérebro amplifica esse processo, transformando a biologia em biologia a serviço da visão. Juntos, seus ensinamentos formam um único fio luminoso. O mundo se reorganiza em torno de quem você aceita ser. Você é a causa. O exterior é o espelho. Olhe para trás por um momento, para a sua própria história. Lembre-se das horas gastas esperando por confirmação, atualizando telas, negociando com o tempo. Recorde como cada olhada em busca de prova afirmava silenciosamente que o fim desejado ainda estava ausente. Note como o humor caiu após o primeiro surto de inspiração, e você pensou que a mágica tinha acabado. Reconheça agora que não havia nada de errado com você. O sistema nervoso estava simplesmente deslizando de volta para o familiar, porque a familiaridade, mesmo com a falta, parece segura. Mas você não é mais essa versão de si mesmo. Você cruzou um limiar invisível. A espera colapsou em ser. A busca se dissolveu em saber. Sinta como o corpo responde quando você reivindica essa verdade. Sinta os ombros relaxarem, a respiração se aprofundar, o pulso diminuir. O subconsciente ouve a sensação, não os slogans. Cada expiração suave lhe diz: estamos em casa. Cada vez que você fecha os olhos e sente os detalhes comuns de sua vida realizada, o clique da porta na casa dos seus sonhos, o peso de malas de viagem bem usadas, a risada suave ao seu lado, esses detalhes se imprimem como memória. A memória se torna identidade. A identidade se torna inevitabilidade. Nada mais precisa ser forçado. A realidade deve se submeter ao projeto mantido firme no coração e ensaiado nas células. Proteja esse projeto. Cerque-o com vozes e ambientes que o reforcem. Se amigos ou familiares ainda veem o seu antigo eu, encontre-os com amor, mas permaneça leal à visão. O reflexo deles não é um veredito, é uma foto de ontem. Cultive uma mentoria invisível, um diálogo interior, uma solitude sagrada. Fale com a versão de você que já chegou. Deixe essa voz soar mais alto que a estática da dúvida. Sua energia é sua primeira comunidade.
e ela magnetizará silenciosamente a comunidade externa que corresponde ao seu tom. Quando as aparências o contradisserem, lembre-se da lei da colheita. O solo deve se romper antes que as sementes surjam. A tempestade que verga os galhos pode ser parte da sequência exata que entrega o fruto. O contrato que não se concretiza, o parceiro que hesita, a conta que diminui. Cada evento pode ser o rearranjo final necessário para alinhá-lo com a cena que você já ensaiou. Não discuta com o espelho. Ajuste o olhar interior. Permaneça inabalável, como a montanha que confia nas estações. E assim o convite se torna simples, quase enganosamente simples. Viva primeiro. Acorde amanhã como o eu realizado. Escove os dentes na frequência da conclusão. Beba água com a calma expectativa de alguém financeiramente livre. Caminhe pela rua com a postura do amado e bem-vindo. Fale com estranhos a partir da generosidade daquele que transborda. Você não está fingindo. Você está se lembrando. Você está realocando a consciência, e o corpo segue a consciência como um rio segue a gravidade. Se a dúvida murmurar, mas nada mudou, responda com certeza silenciosa. Tudo mudou onde importa. Você passou por trás da cortina das aparências e reescreveu o roteiro em sua fonte. O projetor tem um leve atraso, sim, mas o filme já foi editado. Quadros de abundância, quadros de intimidade, quadros de saúde radiante estão passando pelo rolo. Em breve, a tela deverá mostrar o que o rolo contém. Ela não tem escolha. Imagine sua vida como uma grande produção cinematográfica. Você é roteirista, diretor, ator principal e agente de elenco, tudo ao mesmo tempo. Por anos você fez testes para papéis coadjuvantes. Sobrevivente, lutador, buscador. Hoje o teste termina. Hoje você se concede o papel principal que escreveu em segredo. Feche a sala de audições, tranque a porta. Entre no set do seu dia vestindo a identidade que antes parecia inalcançável. Sob as luzes dos momentos comuns, deixe este novo personagem respirar e se esticar até que não haja personagem. Apenas você. E quando os créditos um dia rolarem neste capítulo de sua jornada, você verá uma única linha em efeitos especiais. Assunção, realizada fielmente pela alma. Ninguém de fora pode entender quão silenciosamente o milagre ocorreu, mas você saberá. Você se lembrará do silêncio antes da transformação, da repetição que esculpiu uma nova pedra neural, da ponte que parecia colapso, mas era na verdade construção. Você saberá que a lei nunca falhou, porque você nunca a abandonou. Viva primeiro. Observe acontecer. E nos espaços suaves entre esses dois atos, sinta a verdade antiga se acomodando em cada célula. Está feito. Está feito. Está feito.